O Ricardo é farmacêutico, ele é proprietário da rede de farmácias Nikkei, aqui de nossa cidade. Eu sou muito suspeita para falar do Ricardo, porque assim, a Farmácias Nikkei atende a minha família há muitos anos, é muita confiança, é muita credibilidade e hoje em especial o Ricardo vai trazer um tema específico para nós. A gente vai falar um pouco sobre acupuntura. Gente, olha que tema legal. Você quer saber mais sobre esse tema? Manda as suas perguntas, fica ligadinho aqui na nossa programação porque vai ser muito, mas muito esclarecedor. Ricardo, desde já, muitíssimo obrigada por atender ao nosso convite. Sabemos aí da sua correria, muita coisa para fazer, mas graças a Deus você aceitou o convite e está aqui conosco hoje. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito esclarecedor e muito importante. Bem-vindo. Agradeço pelo convite. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem hoje, no caso, né? E a sensação é que eu estou passando por uma prova hoje, né? Espero passar no teste, tá? Obrigado. Com certeza, gente. O Ricardo, ele tem uma expertise, uma sabedoria, que eu falo assim, isso é algo assim, é um dom mesmo, que eu creio, acredito que é dado por Deus, né? Para poucos. E ele é uma dessas pessoas, aquela pessoa que você confia, não apenas ele, mas a Júlia também, na farmácia Nikkei, é onde você vai, você leva o seu receituário, você conversa sobre o medicamento que você está levando, eles dedicam tempo, atenção, amor e muito carinho a todos os clientes. E como eu já disse a princípio, eu sou testemunha viva disso. A gente está ali sempre confiando no trabalho deles e por isso eu fiz o convite, fiz questão que ele estivesse aqui, porque sempre levando para vocês aquilo que há de melhor, né? Conectando a vocês aquela informação que é importante, que é relevante e assim será hoje. Ricardo, antes de falarmos um pouco sobre a acupuntura, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho da sua jornada dentro da saúde. Como começou, como surgiu o desejo e como ele se tornou essa grande realidade que é hoje, você trabalhando com saúde. Bom, começa aos meus 12 anos, ajudando meu pai na venda de doces, no caso, em Califórnia, por exemplo. O professor Zezinho, da casa do papai, no caso, né, sempre tomando café, onde meu pai vendia os doces, e ele até me brincava comigo, você é bom em matemática? Eu falava, não. Aí, então eu sei que você é ruim em português. Aí eu falava assim, ué, como você sabe? Aí ele brincava, falava assim, porque você nem entendeu a pergunta, por isso que não consegue fazer a matemática. Aí eu fiquei pensando e realmente era isso. Bom, o que eu estava me procurando naquela época já, o que era, eu gostava, o que era bom no caso, era biologia, no caso, né? Então, meu pai é sempre comerciante, então acabou puxando esse elo, no caso. Na época de fazer vestibular, na verdade, eu queria fazer acupuntura, no caso. Só que na época, a acupuntura não estava legalizada. Havia uma perseguição da classe né, médica ou de outros setores contra os acupuntores, que geralmente eram descendentes de chineses ou japoneses, que trouxe a técnica, e era muito mal vista pelo setor de saúde, no caso. Então, eu vendo aquela situação, eu falo, vou fazer farmácia então, né? E em 1988 terminei o curso, no caso, e desde então. Em 2005, meu pai teve AVC e teve que submeter, no caso, à acupuntura, no caso. Em uma semana, né, ele já estava andando já. Então, vendo esse progresso, eu me lembrando da vontade de fazer acupuntura, e fiz o curso também. Né? Desde a formatura de farmácia, fazem 35 anos. Durante a graduação de farmácia, nos horários livres, eu sempre trabalhei junto com a Júlia, e dali que eu conheci ela, no caso, né, porque ela é colega de universidade, trabalhava no CCB, na área de biologia, já praticamente foi uma especialização em microbiologia, no caso. Temos até lançado um trabalho no Congresso Brasileiro de Microbiologia, antes mesmo do término da graduação, até. E terminando o curso da UEL numa sexta, numa segunda-feira eu já estava lá na Ciba-Geig, visitando a Zezé, que é irmã que é parente do pessoal do Posto Breda, no caso, né? Fui lá, 11 da manhã, segunda-feira, procurando emprego, fazer estágio, e não tinha, no caso, estava tudo completo. Mas o chefe do departamento de controle de qualidade, que são todos farmacêuticos,
me permitiu conhecer toda a fábrica da Ciba-Geigy. Ciba-Geigy é aquela grande produto do Cataflã, né, que todos conhecem, né? E terminando a visita, a Zezé me falou assim: você gostou de onde eu trabalho, como eu trabalho? Eu olhei e falei assim: não. Aí ela falou assim: ué, bom, o que você espera do seu trabalho futuro? Aí, explicando assim, assado, falou assim: então você quer farmácia de manipulação, né? Aí ela lembrou que a pessoa que tinha ocupado aquela vaga recente trabalhava numa farmácia de manipulação chamada Paracelsus, lá na Rebouças de São Paulo. Ela foi lá, pegou o endereço e me deu. E eu fui lá, deixei o meu currículo, vim embora para Araponga já, porque foi um bate-volta só mesmo. Numa quinta-feira, fui chamado para trabalhar nessa farmácia de manipulação. E fiquei lá praticamente 6 meses, no caso. Era uma farmácia de 3 andares, onde haviam praticamente umas 12 mulheres só na encapsulação. Eu era responsável pela pesagem, no caso. E esse tempo foi o tempo suficiente para entender as misturas das prescrições médicas que ocorriam ali, no caso, né? E voltei para Arapongas, porque eu achei que era suficiente. Meu pai tinha um carro novo, que ele vendeu. Com esse dinheiro, eu montei a farmácia, com 21 anos de idade. Nossa, Ricardo, que história linda. Então, já fazem 35 anos que você e a Júlia, além de farmacêuticos, têm a própria farmácia de vocês, né? Que, no caso, hoje são 2 unidades, é isso mesmo? Sim, chegamos a ter 4 farmácias, 47 funcionários. Só que, chegando às grandes redes, no caso, né, com preços muito competitivos e que a gente estava naquela realidade, mas sem poder oferecer os valores das grandes redes, tivemos que nos readaptar. No caso, diminuir o tamanho, mas procurando um novo nicho de nova forma de trabalhar, no caso. E justamente a assessoria farmacêutica, no caso. Então, a maioria dos clientes que nos procuram não está lá para comprar exatamente o medicamento. Ele está procurando entender o que está acontecendo consigo próprio, com os medicamentos que estão sendo consumidos. É um atendimento individualizado, né, Ricardo? Porque vocês analisam, vocês dedicam tempo, né? Como você disse, as grandes redes, elas estão aí, elas atendem, às vezes, né, oferecem um preço, mas não tem essa individualidade com o cliente, né? Vocês, além do preço bom, vocês oferecem essa individualidade, esse cuidado específico, né? Sim. A medicina atualmente, ela perdeu aquele sistema holístico, eu diria, no caso, né? Tem um médico especialista em cardiologia, neurologia, dermatologia. Então, as pessoas vão procurar os seus problemas aos especialistas. Que bom. Porém, quando a gente chega na farmácia e chega todas aquelas receitas todas, eu tenho que dar uma calibrada em tudo aquilo, digamos assim, priorizando as prioridades, né? E vendo alguma contraindicação, pedir para que a pessoa retorne ao seu especialista para, entre os médicos, eles se entenderem, no caso. Olha, gente, que interessante. Olha o cuidado que eles têm nas farmácias Nikkei. Eles olham a receita, conversa com você, pergunta. Geralmente não. Pelo menos no meu caso, todas as vezes que eu precisei estar lá, ele pergunta: o que se passa? O que você tem sentido? Como que foi a consulta? Que legal, a receita é assim, mas olha, será que se não fizéssemos assim? Por quê? Porque é individualizado. Ele fala qualquer coisa, qualquer dúvida, volta, esclareça com o seu médico. E muitas vezes, Ricardo, eu precisei mesmo voltar, retornar, e o médico disse: não, realmente vamos tentar dessa forma, e dá super certo. Então, você bem disse, né? A gente hoje em dia, você vai tratar do pé, mas assim, um trata da sola, outro trata da unha, é muito separado as partes do corpo, no caso das especialidades médicas. E vocês, como farmacêuticos, precisam entender de tudo um pouco, né? É uma obrigatoriedade muito difícil, né? Agora, que depois de 35 anos de trabalho, que pegando essas receitas, eu estou começando a me solidificar como profissional, no caso, né? Olha, humildade, hein, gente? Esse homem, além de ser hiper, mega, super inteligente, tem uma humildade que é incrível, né? Se agora ele está aprendendo, imagina o que não vai ser daqui para frente, né, Ricardo? Mas é claro que as coisas mudam muito e muda muito rápido e vocês precisam acompanhar essa velocidade, né? Sim, é uma coisa bem difícil. Mês passado, participando de um curso de modulação intestinal, no caso, né? O professor era brasileiro, proprietário de indústria de lactobacilos americano, e é brasileiro, no caso, né? Então, é o papa da área. E um detalhe simples no preparo, não só na manipulação como industrial, no caso,
eu não posso dizer que foi falho, não funcionou, mas não foi eficaz, no caso. A minha sorte dos meus clientes, né, se terem dado bem com essa reposição do lactobacillus, na verdade foi porque eu sempre gostei de incitar, perguntar às pessoas como estava a ingesta das verduras e legumes, no caso. Porque para termos uma boa flora intestinal, as bactérias boas, que nos é importante, elas adoram se alimentar das cores dos alimentos. Interessante. Por isso que diz, tem um prato colorido. É um dilema. Aí que as fichas vão caindo, o porquê, no caso. A perfeição, a necessidade de termos todos os dentes, tem a ver com isso também. Porque se você não mastigar bem o seu alimento, aquelas cores não vão sair das fibras, as bactérias não vão ter acesso aos alimentos. Olha que interessante. Né? E, Ricardo, por exemplo, tivemos aí a questão do Covid, né? Que é algo muito recente e algo que pesou muito nas nossas vidas, né? Então é aquilo, vocês precisam estar sempre um passo à frente e ainda assim se surpreendem, né? Com coisas novas e perigosas, como foi o Covid. E eu lembro que eu fui muito bem orientada por você, né, na época, a Júlia também, sempre orientando seus clientes. Então, vocês têm que estar sempre ali, né? Sempre um passo à frente. Como você disse, não é fácil, é uma grande responsabilidade, mas vocês vão se aperfeiçoando e buscando sempre trazer informações para os clientes, né? Eu diria que é mastigar as informações, até, né? Um detalhe da minha formação é que a minha turma foi a primeira turma de farmacêutico formado em homeopatia. No caso, eu e a Júlia, né? Houve uma segunda turma logo depois de nós, mas depois foi encerrado esses cursos. O diferencial dentro da homeopatia é a holística, é enxergar a pessoa como um todo. Né? Se a pessoa tem um dor no estômago, não é por causa da acidez em si. Né? A pergunta seria, por que teve tanta acidez no estômago? Geralmente é algo psicossomático. O problema do dia a dia não está bem resolvido. Popularmente, eu diria que não conseguiu engolir o sapo. Não passou pela digestão necessária. O mal do nosso século, eu digo que são os problemas mentais. A nossa saúde mental está afetando muito o nosso corpo, né, Ricardo? Eu não sei se isso já vem de tempos atrás ou se agora tem se acentuado mais. Mas a gente vê muitas pessoas com estresse, síndrome do pânico, depressão. O que será que tem levado as pessoas a tudo isso ultimamente? Falta de comunicação, no caso. Vendo como o viver da minha mãe, no caso, né? Há 76 anos atrás, ela nasceu numa família onde a casa estava meu bisavô, meu avô, tios, primos, um total de 20 pessoas na casa. Nossa! Né? Na configuração da família, minha mãe era meu pai, ela, e eu, ali, o Calica. E hoje está repetindo e a família está diminuindo. Cada vez mais. Caso, né? E afora que o vizinho dela, no sítio, eram os primos e irmãos dela, com mais 15, 20 pessoas. Então, os problemas de um eram de todos juntos. No Interessante. Caso. Compartilhava, né? Exato. Então, e um ajudava o outro. Hoje, né? A gente é muito sozinho, né, Ricardo? Vai ter que matar o dragão sozinho. Há um diferencial nisso. Dá para se resolver? Sim, só que a pessoa tem que estar preparada. Aceitar também, né? O aceite, as boas literaturas. E o problema acumula com a internet. Sim, velocidade de tudo muito rápido, né? As pessoas estão lá lendo, vendo, assistindo, só que sem acrescer os valores para si. Interessante. Eu sempre gosto de estar lá na minha mesa, livros, revistas, que possa agregar valor para a pessoa. Eu sempre falo assim, não está dormindo meia-noite? Leia esse livro aí até sentir sono. Não acha que é perda de tempo, no caso. É um investimento, né? Para a mente e para a saúde, né? Sim. Mas, gente, vamos lá, né? Tá vendo como que é bom falar com o Ricardo? Daqui a pouco eu até esqueço do tema que a gente vai trazer aqui hoje. Mas claro que não, né? Claro que a gente vai falar sobre acupuntura. E esse é um tema, gente, que é muito interessante e é muito importante. Ricardo, a acupuntura, eu acredito que ela já é milenar, né? Ou não, já vem de muito tempo, mas, tipo, para o Brasil agora, que ela vem sendo realmente colocada em prática, né? O que é exatamente a acupuntura? E entre as terapias
complementares, ela seria uma das melhores com a sua experiência? O que você poderia nos dizer? Eu não posso dizer que é melhor, né? Mas quando o profissional de saúde domina, né, a arte dessa particularidade que ele possa oferecer, é o melhor para a pessoa, acredito, no caso, né? Então, tem a acupuntura, a aromaterapia, a Duin, Shiatsu, e inúmeros outros, no caso. Então, a importância de cada um desses, bem praticado, com o profissional correto, no caso, trazem bons complementos, no caso. É complemento à medicina, no caso. Não vem substituir a medicina nunca. Olha, caso, né? interessante. A medicina tradicional chinesa, que já tem mais de 4 mil anos, né? Então, aqui trouxe o bonequinho, onde os tracejados aqui representam os meridianos de energia, né? Então, o mais simples e que sempre deverá ser utilizado pelos profissionais é esse daqui, o IG4, que é o intestino grosso, onde estimulando, seja na massagem, que é um tipo de Duin, ou uma microagulha nesse ponto, que é um ponto muito seguro, desde que feito com a asepsia correta. Estimulando, ele vai seguir todo o trajeto e parando aqui, no caso. Então, pontuando aqui, ou nos pontos, ou aqui, há o estímulo no intestino. Gente, impressionante, né? Porque... O meu sobrinho, quando eu faço isso nele, em dente 12 a 24, pode até provocar um efeito laxante. Olha, que interessante. Né? Onde esse ponto é tracejado, onde ele percorre, esse choque, essa dor, ela tem o poder de eliminar ou baixar as dores mais fortes da área dentária ou da dor muscular também. E dentro da sua experiência, Ricardo, quais são os benefícios mais observados por você, né, em relatos assim dos seus clientes? O que mais você observa, assim, uma ação mais rápida e eficaz em relação à acupuntura? Quando a gente acessa os pontos do meridiano na pessoa, conforme a sua necessidade, a agulha é de aço, foi introduzida na pele. Está ali no lugar próximo onde a gente quer, que é um nicho de nervos, no caso, tá? A nossa eletrostática, a carga elétrica que nós temos, no caso, por isso que quando você vai relar no carro, leva um choque, isso se chama eletrostática. Então, toda essa carga elétrica eletrostática, ela vai invadir o teu organismo, no caso. E às vezes a pessoa sente um choque quando a gente introduz a agulha. Essa introdução dessa corrente elétrica natural no nosso corpo, ali naqueles músculos, provoca relaxamento, né? Então, a pessoa está toda tensa, coloca a agulhinha, aquele músculo, né? Aqui, por exemplo, vai valer por 20 Dorflex. Nossa. Ninguém vai tomar 20 Dorflex, vai intoxicar. Jamais, com né? certeza. Mas, naquele ponto, vai relaxar. Essas agulhas, elas são descartáveis? Sim, são descartáveis, né? A pessoa fala, você não vai reciclar, vai lavar? Ó, eu não me arrisco ficar querendo limpar esse negócio para ficar doente. É melhor realmente descartar. E o cliente pode reutilizar dele ou não? É contraindicado, porque a agulha é muito barato. Entendi, não compensa. Não. E, Ricardo, os seus pacientes costumam reclamar de dor? É algo dolorido ou não? É bem suportável ou depende de pessoa para pessoa? A sensibilidade da pessoa entra muito em conta. Geralmente, esse beliscão que eu estou fazendo em mim é muito mais dolorido que as agulhas. Né? Mas tem pessoas que esse beliscão né, sente muito, mas aí não tem jeito. Muitas dessas pessoas não retornam mais. Mas que se ela entender da importância da validade retornaria sempre. Até porque eu acredito também que, pelo menos eu digo por mim, que sou mulher, né? A mulher depende muito da época do mês, a gente está mais ou menos sensível, né? Eu não sei se o homem também passa por isso, mas nós mulheres, a gente tem a época do mês, assim, que realmente talvez um pequeno toquezinho ali já deixa a gente um pouco mais sensível. Talvez isso conte também. Às vezes a pessoa vai, sente dor naquele dia, mas não ia sentir numa próxima, né? Tem. A tensão, o nervoso do dia a dia, daquele dia deu tudo errado, de repente está lá, pode sentir mais dor também. Com certeza. E, Ricardo, existe alguma limitação em relação a alguma condição específica, alguma pessoa que está com algum tipo de, alguma enfermidade ou algo que não seja recomendado a acupuntura?
Pois é. Vem muitas pessoas com umas dores nas pernas, mas eu desconfiando que seja alguma trombose, jamais, né? Não poderia. Não, vai no médico, vai fazer os testes laboratoriais, porque é um risco de vida, né? Não pode. Outros pontos grandes infecções, no caso, né? Então, começar a pontuar, a pessoa já tá precisando de neve, vai ter que tomar antibiótico, é loucura a gente querer intervir nesse momento também, né? Outros casos seria pessoa descompensada, pressão alta, alguma coisa ou outra, né? Tá descompensado, tá alterado, é contraindicado. Outro momento também seria a mulher grávida, né? Instável, também não. Né? E na mulher grávida, alguns pontos são proibidos. Olha, interessante. Mas é indicado. Não é só chegar e ir fazendo, precisa de uma avaliação, né? E essa avaliação precisa ser feita por profissionais, no caso das farmácias Nikkei. Você, a Júlia também ou não? Não, ela tem, só eu, ela tem a BFH. A BFH, assim, ela tem a pós-graduação em homeopatia e fazendo o teste na Associação Brasileira de Farmácia Homeopata, ela é especialista, sim. Interessante. E, Ricardo, vamos falar um pouquinho a respeito dos pontos? Você trouxe aqui o modelo e eu vejo que é dos pés à cabeça, pontos específicos que você precisa ter cada um deles decorado e cada ponto desse, ele alcança um órgão, um músculo, cada um dele tem uma função. Sim. Cada ponto, por exemplo, do intestino grosso, eu já comentei, aqui no caso é do fígado, do dedão do pé, no caso, né? O fígado, ele é... Ricardo, você consegue levantar um pouquinho? Só pra gente mostrar aí, ó, aí o pezinho, tá dando pra ver o pessoal de casa, né? Aqui é o ponto do fígado. Ponto antes do ponto do fígado, por exemplo, que é de fácil acesso, no caso do que outros lá dentro, o fígado, apesar que eu falar que é fígado, mas quem está sentindo o fígado é o nosso cérebro, no caso. E paralelamente, esse ponto fígado do cérebro, lá no fígado de verdade, no caso, estimula a desintoxicação, no caso. Isso que eu acho interessante. Ele vai aliviando, assim, vai mandando embora as toxinas, seria isso? Se eu quero isso também. O fígado também representa o amargor da vida, no caso. Ou as pessoas 8 ou 80, no caso. Dor de cabeça. É o fígado que é interessante. Interessante, no caso, né? O rim está aqui, atrás do calcanhar. Entre esse maléolo, né, e o calcanhar, bem no meio, é um ponto rim facinho de ser acessado e não tem dor. E o ponto rim refere-se ao rim de fato, no caso, mas ele também é muito importante para os ossos e ouvido, no caso. Eu acho a medicina chinesa muito interessante, porque o rim, no caso, na literatura chinesa há mais de 4.000 anos, fala assim, o que faz mal para o rim faz mal para o ouvido. Meu Deus. E é verdade, porque muitas drogas, que é muito tóxico para o rim... O álcool, por exemplo? Deixa a pessoa Não, o álcool é fígado, né? É fígado. Né? Então, muitos antibióticos que é tóxico para o rim, tem toxicidade também no ouvido. E pode também afetar até a audição, então, no caso. Exato. Meu Deus, é muito complexo e, ao mesmo tempo, muito interessante, né? O que foi escrito e que estabelecido na medicina chinesa há 4.000 anos, né, que hoje tem muita utilidade, no meu entender, pode passar mais de 2.000 anos, esses pontos, desde que nós sejamos humanos ainda, será importante. Isso não muda, né, Ricardo? Vem desde há 4.000 anos atrás, está atualmente e, como você disse, vai caminhar. Isso não muda, né? É uma técnica que não muda, ela é específica. E no caso, Ricardo, a pessoa, ela já tem que ter um diagnóstico ou uma dor específica, ou ela pode fazer a acupuntura, de forma preventiva. Eu quero cuidar dos rins, do fígado, e eu quero fazer de forma preventiva. Isso é possível? É indicado ou não? Sim. Os pontos, no caso, né, que a gente vai procurando, conforme a necessidade, ou por simples rastreio, no caso, eles se abrem. No caso, os acupunturistas já de 10, 20, 30 anos, só dele relar na pele da pessoa, ele vai sentir determinadas aberturas, no caso. É uma sensibilidade que os acupunturistas vai se desenvolvendo. Conforme essa abertura, ele vai imaginar que aquele órgão está com algum problema, ou a própria pessoa, na psicossomática da pessoa também tem problema.
Olha que interessante. E hoje em dia, eu acredito, pelo menos eu, que seja muito raro ou muito incomum uma pessoa que não tenha alguma questão ali de fígado, de rim, porque assim, o nosso alimento, muito refrigerante, muita coisa, muito sal, enfim, muita coisa que a gente sabe, a gente tem consciência que faz mal para o nosso organismo, né? E não, às vezes não vai esperar ter uma crise, ter uma dor. Então, vocês ali tocando, vocês conseguem sentir ali essa questão. Se a pessoa já tiver, sim, são sinais perceptíveis ao acupunturista, no caso. Ô, Ricardo, e no caso dos pontos da parte da orelha, é um local que a gente observa, às vezes, algumas pessoas que estão passando pelo tratamento de acupuntura, que tem algumas bolinhas com esparadrapinhos colados. O que exatamente isso significa? Apesar de soar ser a acupuntura, na verdade ela foi desenvolvida por Paul Nogier, um médico francês, no século passado, né? E é muito parecido com a acupuntura, porque no desenho, né, da nossa orelha, pontos específicos equivalem aos órgãos também. No caso, esse tipo de correlação existe na mão, no rosto, na orelha, na sola do pé, no caso. E o que é o que fica dentro do esparadrapo ali? Tem alguma coisa ou não? Sim. O profissional vai localizar o ponto específico, no caso, o alvo, né, que ele quer tratar. Ele vai colocar lá um esparadrapo pequeno com uma semente de mostarda pequenininha. É muito dura, no caso. Então, aquele ponto ali, o profissional vai pedir para ser estimulado. Vai ter que apertar até sentir uma dor, umas 15 vezes, no caso. De manhã, de tarde e de noite. Essa dorzinha que é o estímulo para o órgão ou a situação alvo. A própria pessoa, então, que vai estar estimulando. Sim. Até sentir que deu aquele incômodo. Assim. A maioria das pessoas gostam da semente de mostarda, né? Porque é simples. Mas há os profissionais que acham que é mais eficaz a esparadrapinho com a microagulha, no caso, né? Que às vezes só de falar que, por mais que seja micro, só de falar que é uma agulha, às vezes assusta um pouco, né? Agora fala que é uma semente, às vezes psicologicamente a gente vai aceitar melhor, né? Inicialmente, o pessoal sempre com a sementinha, e conforme a pessoa entende a sua eficácia, acaba concordando com a microtarraxinha, no caso, né? E é o que dá mais eficácia também. Dá bastante eficácia. Então, Ricardo, às vezes as pessoas que estão acompanhando a nossa programação agora, gente, caso você tenha dúvida, tá? Por favor, pode perguntar, o Ricardo está aqui, ele vai esclarecer. Mas, às vezes, a gente tem uma dúvida em relação ao profissional, né? Como a gente sabe qual é o profissional indicado, se aquele profissional realmente tem qualificação, tem indicação. O que a gente pergunta? O que a gente precisa saber quando a gente vai procurar um profissional para realizar a acupuntura? Que a acupuntura pode ser cursado por pessoas que não tenham formação na área de saúde também, né? Quer dizer, nenhuma graduação universitária. Mas eu acredito que as pessoas com formação, graduação na área de saúde e fazer a especialização eu acho que tem mais segurança. Sim. No caso, não é regra, porque quem é dedicado, né, e estuda bastante, né, vai ter a sua capacitação. Então, eu posso dizer assim, aquela pessoa faz acupuntura, tá? Mas tem que ter referência. Alguém já foi lá e se deu, né? E qual foi a efetividade no problema. Porque exige bastante conhecimento, né, Ricardo? Porque só de ver aqui esse modelo que você trouxe, a gente vê o quanto é complexo, né? Não é algo simples. Você precisa de conhecimento, precisa de técnica também para fazer de forma... É uma coisa muito leve, né? Muito sutil, assim. Então, é como você disse. Então, uma questão de referência, você saber já alguém que foi, que deu certo, isso é importante, né? Sim. É interessante ressaltar que 40% dos acupunturistas lá no Japão são pessoas que têm problema visual. Olha, meu Deus! Né? Então, de qualquer modo, eles são capacitados, tem que estudar bastante, né? E exatamente por isso, por ele tatear, ele descobre, ele sabe onde estão esses pontos. Enxerga de uma outra maneira e ainda melhor, né? Sim. Ele querendo trabalhar, querendo beneficiar a pessoa, ele vai fazer com afinco. E é interessante, né, Ricardo? Porque muitas pessoas que têm problemas visuais, eles desenvolvem, assim, uma habilidade incrível, né, de enxergar de outra maneira, né? Isso é bastante interessante. E, Ricardo, você comentou das mulheres grávidas, né, que precisam ser avaliadas, né, e tudo mais. E idosos e crianças, eles podem fazer o procedimento de acupuntura? Sim.
As crianças que às vezes têm muito medo da agulha, né, agora tem a modernidade do laser, no caso. É um laser vermelho, no caso, que jamais vai queimar, mas que você incidindo aqui na minha mão, você vai enxergar a luzinha aqui no fundo, no caso, né? Então, essa luz é tão forte que estimula aquele nicho de nervo que eu estava te falando. Olha que interessante. E a partir de que idade as crianças já podem ser submetidas? Bebês. Bebê Recém-nascido, se necessário, no caso, né, com devido cuidado. Né? Cólica de bebê, por exemplo, tem como trabalhar ou não? Eu nunca trabalhei, mas pode sim. Né? Agora, os idosos, né, parecido com os bebês, entre aspas, a pele muito fina, no caso, né, fazer com muito cuidado para não ficar transpassando né, os tecidos e machucar. Machucando, né? A acupuntura, ela sangra ou não? Geralmente não. Geralmente não. Não, né? Mas é comum, né? Há muitas pessoas falam, porque sangrou? Aí eu falo, é sorte. não é sorte. Acontece, né? Depende ali o vasinho, a pele, né? Isso. Gente, mas a gente vai deixar o Ricardo agora tomar uma aguinha. Enquanto isso, eu quero pedir já para o Elias, tá preparando um videozinho que a gente vai apresentar para vocês. Gente, por falar nisso, quero agradecer muito o Richard, o Elias, o Tonico, a Rafa, o Jorge. Esse pessoal trabalha a semana inteira para que a nossa programação aconteça. Eles são uma equipe assim maravilhosa. Mas eu quero falar com vocês agora a respeito da festa do ovo e do abacate. 7ª edição já acontecendo aqui na nossa cidade. É uma festa linda, realizada pela colônia japonesa. Tem muita música, muita dança, mas muita alegria nessa festa, muita comida boa. É uma festa bem tradicional. Eu vou estar lá no domingo, inclusive a gente vai a pé, né? A gente tem esse hábito já de ir e voltar andando nesse dia de festa. Enquanto a gente está lá, a gente aproveita, usufrui bastante das barracas de alimentação e também dos shows que tem, das apresentações, que são muito legais. Acontece agora, nesse final de semana, tá bom, pessoal? Dia 19 e 20, no sábado e no domingo. E o Elias vai estar colocando um vídeo para vocês com toda a programação certinha. Acompanha aí. Programação do sábado, dia 19, às 8 horas, rodada técnica da Associação Paranaense de Avicultura. Às 10 horas, abertura da praça de alimentação. Às 14 horas, apresentação artística. Às 15 horas, projeto Londrina Karaokê. Às 16 horas, fanfarra da Escola Municipal Colônia Esperança. Às 16h30, oficina de origami. Às 18 horas, missa em ação de graças com o bispo Dom Carlos José. Às 20 horas, abertura oficial. Às 20h30, apresentação dos Amigos da Colônia Esperança. E às 22 horas, encerramento da praça de alimentação. Programação do domingo, dia 20, às 10 horas, abertura da praça de alimentação. Às 11 horas, apresentação do cantor Joseir e sanfoneiro Azevedo. Às 14 horas, coroação do Príncipe e Princesa das Estrelas. Às 15 horas, apresentação de um grupo artístico. Às 15h30, Dom Odori. Às 16 horas, apresentação do Taiko. E às 20 horas, encerramento da praça de alimentação.
gente! Que lindo! Olha, já me enche de vontade. Tá falando aqui pro Ricardo. Começa a ver esses pratos, já dá vontade de ir lá e saborear cada um deles, né? Ricardo, uma festa tradicional japonesa, né? Você participa, sua família participa? Nós temos um pé por lá também, né? Uhum. Meu pai, quando saiu de Açaiuraí, morou em Novo Mundo, que é vizinha à Colônia Esperança, no caso, né? Ele saiu chegando aqui com 20 anos de idade, só falava japonês, não falava português ainda. Vê a quantidade de japonês que tinha em Açaí. Nossa, até hoje tem muito, né? Tem uma colônia grande lá, né? Açaí ainda é. Uhum. Esses dias eu conversando com a sua mãe, Ricardo, e eu fiquei tão encantada com ela. Gente, ela tem uma bagagem, uma história, e ela conta das viagens dela para o Japão. Nossa, tua mãe tem assim, uma sabedoria também que é lindo de ver, né? Gosto demais dela. Ela tem a mesma idade de Arapongas. Né? Olha. É sabaudiense. Aham. Né? E aquela coisa que ela mais gosta de fazer é passear. Isso. Ela, a Lieco, também sempre comenta comigo, Ângela, eu faço questão, eu passeio mesmo. E é isso que é viver a vida, né, Ricardo? Na sua integralidade, viver fazendo aquilo que você gosta. Às vezes tem pessoas que gostam de viajar, outras não, mas quem gosta precisa fazer o que gosta, o que se sente bem, né? Sim. Né? Nesse ponto, gostaria de comentar a respeito de um vídeo de um neurologista canadense preocupado com os brasileiros e fazendo comparação com os japoneses, no caso. Então, os brasileiros acima de 70 anos, o índice de Alzheimer, enquanto aqui no Brasil é 100 pessoas, digamos, lá no Japão é 1. Nossa! Aí, o que mais chamou a atenção não foi a alimentação, essas coisas, mas o estilo de vida. Né? O estilo de vida desses japoneses hoje, de 70, 80, 90 anos, são aqueles japoneses que, pós-guerra, onde 70% deles, os pais haviam falecido na guerra, e eles foram criados pelo governo. Então, eles foram criados dentro da escola, café da manhã, almoço e janta até. E foram incutidos neles assim, cresçam, vão fazer suas coisas, mas nunca envergonhem o nome da sua família. Porque os seus pais faleceram em honra ao país. Que lindo. Né? Tá, esse pessoal que fez o Japão como a gente conhece hoje, que já estão idosos, mas eles têm hábitos interessantes do tipo, querem sempre aprender uma coisa nova. A disciplina também dos japoneses, ela é única, né? Eu acho que no mundo o Japão não deixa a desejar para nenhum país na questão da disciplina, né? Pelo pouco que a gente conhece, e não apenas dos japoneses do Japão, né, Ricardo? Até mesmo os japoneses do Brasil. É difícil ou muito raro você ver um japonês pedinte, um japonês obeso, um japonês assim. Geralmente, eles são disciplinados. É uma marca forte do pessoal, né? E nessa disciplina inclui, acredito assim, o que fazemos hoje, amanhã vamos fazer melhor, né? De alguma maneira, no caso, a pesquisa, o jeito de fazer as coisas é muito constante. Eu reparo isso, né, no pessoal. Interessante, no caso, o Alzheimer, né, ser um fator de risco também na qualidade de vida, né? A gente pensa às vezes que não, que é inevitável, mas então se a gente tiver uma qualidade de vida melhor, a gente vai evitar não só o Alzheimer, mas eu acredito que muitas outras doenças, né, Ricardo? Sim, o nosso cérebro é o que comanda tudo, né? Até a imunidade, né? Por exemplo, tem um primo que, pelo motivo dele ter apneia, e não sabia, não usava o aparelho CPAP, por causa de não dormir bem... A apneia do sono, né? A apneia, isso. Por ele não dormir bem, baixou a imunidade e acabou desenvolvendo câncer. Meu Deus, olha só. Né? Então, uma coisa relaciona com a outra. Exato. Né? Então, a nossa saúde, o nosso organismo é muito complexo mesmo. E em relação à acupuntura, Ricardo, doenças crônicas, né? Estamos falando de saúde, estamos falando de bem-estar. Até mesmo, eu acredito que você, além de fazer o tratamento, vocês também orientam. Pelo menos comigo, eu sempre sou muito bem orientada nas farmácias Nikkei em relação à nossa alimentação, a exercício físico, a qualidade de vida. Mas no caso de doenças crônicas, a acupuntura tem eficácia? Você tem observado isso? Pois é, as dores crônicas, a acupuntura vem a aliviar, no caso. É que os pontos que a gente vai estimulando produz endorfinas no cérebro. Endorfinas é um anestésico natural que o nosso corpo produz. Não só na acupuntura também, mas quando nós fazemos exercícios físicos, a endorfina também é produzida.
Com certeza. E né? com que frequência, Ricardo, que é importante a gente... No caso, vamos dar um exemplo aqui, enxaqueca. Se eu tenho uma enxaqueca crônica, com que frequência eu deveria ou devo realizar a acupuntura? De início, 3 vezes por semana, depois 2, conforme vai melhorando, 2 vezes, depois talvez nem precise. Olha, pode ser que em alguns casos alcance a cura. Não digo cura, mas a palavra certa harmonizou. Estabiliza. Estabilizou, harmonizou com os seus problemas. Porque existem algumas doenças que são complexas. No caso, a gente está falando aqui da enxaqueca, por exemplo. Às vezes tem um fator que desencadeia e a gente não conhece esse fator, a gente não sabe o que causa, se é alimentação, se é estresse. Mas tem algo que desencadeia, né, Ricardo? E quando a gente vê, a gente está com crise, eu, graças a Deus, não, mas eu conheço muitas pessoas que têm problema com enxaqueca e sofrem bastante. Então, no caso, é uma terapia que auxilia muito, então, no caso da acupuntura, né? Não só a acupuntura, como as outras, mas é por isso que eu falo, assim, com o terapeuta correto, né, ele usa o meio que ele entende que vai efetivar, mas aliando, né, todos esses conceitos da boa alimentação, exercício, traz o equilíbrio para a pessoa, no caso. Isso que é o fechamento do quadro. Eu acho maravilhoso. Depressão também ajuda a tratar ou não? Já na depressão, sim, porém, a pessoa está medicada, não consegue chegar a contento, no caso, às vezes está até intoxicando. Eu gosto de entrar com a acupuntura, porque a atividade da acupuntura é desintoxicante, no caso, né? Então, consegue dar um up no tratamento. A pessoa consegue obter o melhor do medicamento sem os efeitos colaterais, que seriam, entre aspas, as intoxicações. Que seria ótimo, né? Que é super importante, né? Então, Sim. auxilia, é um auxiliar, no caso, dependendo, é claro, o grau, o nível, precisa sim de um tratamento médico e a pessoa precisa tomar o remédio, né, Ricardo? Às vezes a pessoa luta um pouco contra isso ou começa a fazer um tratamento e depois fala, melhorei, vou parar, precisa ter uma continuidade, acompanhamento certinho. Né? A palavra de ordem, assim, tá tratando com o médico, ótimo. Vamos ajudar? Podemos, mas quem vai suspender o medicamento, conforme a melhoria do fato, né? O médico não quer que a pessoa seja dependente, né? Ele vai dar o médico porque precisa, né? Então, se foi melhorando, a pessoa se entendeu, começou a fazer as práticas de boa saúde, né? Boas práticas de higiene do sono, né? Vai se harmonizando com o dia a dia, vai melhorar a saúde também, né? O médico vai poder tirar o medicamento. Sim. Que bom, o médico vai ficar satisfeito. Olha que legal. Você vê que tudo é um conjunto, né? A gente precisa ir adequando cada coisa no seu lugar e ter paciência, né? Principalmente no caso de depressão ou, às vezes, uma doença crônica, você precisa saber esperar, né? Fazer o tratamento e ter paciência, né? Isso é importante. E, Ricardo, outra dúvida que eu tenho, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes também, existe alguma cobertura de plano de saúde para acupuntura? E como funciona? Para quem pode ser atendido através do seu plano de saúde? E a rede pública também, ela atende ou não? Sim, as redes públicas têm também, só que não sei se Araponga está tendo, mas se um profissional de saúde, né, especializado poder oferecer trabalho à população, há uma grande economia de medicamentos, no meu entender. No caso, e a população tem a ganhar, né? Todas os planos de saúde, no caso, eles só oferecem a acupuntura, sim. Interessante. Tá vendo? Bom saber. Eu imaginei que talvez não, né? Mas, então, todos os planos de saúde, pessoal, oferece aí acupuntura. Então, se você tem interesse, já tem aí um caminho que você pode procurar, né? Mas, às vezes, são tão limitados os médicos que podem atender pelo plano que, às vezes, compensa procurar um especialista também por fora. Mas aí cabe a cada um de vocês, né? E, Ricardo, vamos fechar a nossa programação hoje falando um pouco das farmácias Nikkei. Por que Nikkei? O que é Nikkei? Explica um poupouquinho para nós. Hoje teve um fato engraçado, onde a Solange, atendendo o senhor, falou assim, você é Nikkei? Ela falou, não sei. Termina com sei também. Aí o senhor me olhou para mim e falou, o que significa tudo isso? Aí eu falei, Nissei, farmácia Nissei é a farmácia da segunda geração. O meu, Nikkei, é de todos os descendentes nipônicos. Então, existe o Nikkei brasileiro, Nikkei americano, Nikkei chinês, né? Então, a palavra Nikkei significa descendentes. E Sei é os originais, digamos assim. Nissei, segunda geração. Sansei, Yonsei, Gosei, e assim vai.
Mas sempre brinco com o meu concorrente, eu não sei porque não tem japonês trabalhando lá. Aham, exatamente, o de vocês é original, né? Que legal, olha. Ricardo, quais são os endereços das farmácias Nikkei? Eu acredito que, olha, de verdade, eu acho que é quase impossível alguém que seja de Arapongas e que não conheça o endereço das farmácias, mas a gente sabe que tem muita gente que acompanha o nosso programa também, que não é de Arapongas, então vamos reforçar aí os endereços para quem quiser saber um pouco mais sobre acupuntura e outras técnicas terapêuticas também que vocês trabalham, e é claro, né, para levar aquele receituário, ter aquela troca de ideia que só lá a gente encontra. Essa é a Avenida Arapongas 1575 e Guararas, número 16. Aí, gente, olha, 2 endereços para atender você, para atender a sua família, com todo o profissionalismo, com todo carinho, com toda dedicação, além do Ricardo e da Júlia, que são os farmacêuticos. Eles têm uma equipe, gente, uma equipe fantástica, que trabalham com manipulação, que vão te atender, que vão oferecer ali também nas farmácias, como vocês já conhecem, né? Tudo aquilo que você procura também em relação à beleza, à higiene, à saúde. Como que chama, Ricardo, quando você precisa de tala, de peças ortopédicas, né? Sim. Vocês também oferecem. Enfim, gente, é uma farmácia completa. Na verdade, são 2 farmácias completas que, se você não conhece, vale muito a pena você conhecer. Ricardo, como passa rápido, né, o tempo. Pessoal, eu quero agradecer cada um de vocês que acompanharam durante a nossa programação ao vivo ou que estão acompanhando agora, né, a nossa programação. A gente sabe que às vezes no ao vivo cada um tem seu horário, também é um horário de muita concorrência, é jornal, é jogo, é novela, é muita coisa, mas a nossa programação continua no ar através das nossas mídias digitais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, @Nossa Rádio Brasil, @Nossa Rádio Brasil. Gente, acompanhe cada uma delas, segue lá, curte, comenta, vocês vão estar dando aquela força para a nossa programação aqui, Conexão Nossa Rádio. Ricardo, não existem palavras para agradecê-lo. Assim, superou todas as minhas expectativas. Foi muito esclarecedor. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui e que seja a primeira de muitas outras. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Pela amizade, carinho de sempre. Quero, Obrigado. numa próxima oportunidade, convidar a Bruna para a gente falar um pouco a respeito do Profissional Destaque, do Rotary Beija-Flor, que é um evento que foi idealizado por você, né, Ricardo? E que está prestes a acontecer na nossa cidade mês que vem, né? É a 27ª edição, se não me engano, né? Pessoal, todo mundo aí que também é de Arapongas conhece, né, o Profissional Destaque. É um prêmio que vem honrar e premiar as melhores empresas e marcas e profissionais da nossa cidade, com pesquisa séria, um trabalho desenvolvido com um objetivo, né, que é levar recursos para entidades da nossa cidade. O valor arrecadado é 100% investido nas entidades de Arapongas. E a Bruna Calisto, que não pôde estar aqui hoje, mas estará conosco numa próxima oportunidade, é a atual presidente do Rotary Clube Beija-Flor. E o Ricardo, que faz parte do clube, foi o idealizador desse prêmio. Todas as vezes eu estou lá, eu entrevisto o Ricardo, porque eu não canso de ouvir essa história, e numa próxima oportunidade a gente vai trazer o Ricardo aqui de novo, juntamente com a Bruna, para falar um pouco a respeito do Profissional Destaque, que acontece já mês que vem, é dia 25, Ricardo? 26? 26, né? 26, né? Se eu não me engano, aí é dia 26, está chegando do mês que vem. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a toda a equipe da Nossa Rádio Brasil e muitíssimo obrigada a todos vocês que acompanham e prestigiam a nossa programação. Até a próxima quinta, a partir das 20h15. Aguardamos vocês para estarmos conectados. Até lá!